Deuteronômio 8, 18. Diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Amém? Agora abra lá em Gênesis capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como a planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde e façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Glória a Deus. Eu queria compartilhar hoje, nós estamos falando, é a segunda semana dessa campanha da prosperidade. E quando a gente fala de prosperidade, sempre nos vem a ideia de dinheiro. Vem dinheiro para a minha mão, né? E que seria tão bom que se você chegasse assim e falasse para Deus: Deus, eu preciso pagar aquela conta amanhã. E você abrisse a janela e olhasse assim para o alto, estendesse a mão e pum, caiu o dinheiro na sua mão, né? Seria tão bom que fosse assim. Mas na realidade não é assim. Hoje, o que você está vivendo hoje é resultado de uma semeadura que você fez no passado. Se você não está vivendo um momento bom de prosperidade, alguma coisa faltou nessa sua semeadura, porque a Bíblia fala assim, que aquele que semeia com lágrimas, ele vai colher com certeza, vai colher os seus molhos, vai colher com alegria aquilo que ele plantou. E aqui eu queria compartilhar algumas coisas importantes dentro desse texto. Se nós, quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos, o primeiro texto que nós lemos fala assim: é Deus quem nos dá forças para adquirir riquezas. Deus não nos dá as riquezas, Deus nos dá a força para adquirir essa riqueza. Deus dá as condições para que você faça aquilo. Então quando a gente pensa sobre isso, a gente olha assim para aquele lado, será que você está fazendo, o que você está fazendo para melhorar a sua vida? O que você tem feito em direção a isso? Qual é o teu objetivo de vida? Você tem algum projeto? Ou você tem projeto nenhum? Você é uma pessoa organizada, ou você é aquela pessoa que não gosta de organizar nada, que não tem agenda, que não anota nada, que não tem uma planilha de custos na tua vida. Eu lembro, irmãos, há uns 4 anos e meio atrás, minha conta de luz estava um pouco alta, né? Eu comecei a fazer um plano para diminuir minha conta de luz, né? Então a primeira coisa que eu fiz, eu vou trocar minhas lâmpadas incandescentes por lâmpadas eletrônicas, e fui fazendo isso. Depois aquilo não foi suficiente, falei assim, alguma coisa ainda está minando minhas forças aqui. E aí eu descobri que a geladeira que eu tinha, já não era uma geladeira nova, era uma geladeira que foi da minha sogra, que a gente reformou. E eu falei assim, deve ser essa geladeira. Eu comecei a fazer um plano de comprar uma nova geladeira. Eu comecei a descobrir que a geladeira estava muito cara. Eu não podia naquele momento que estava tentando enxugar a máquina, diminuir as despesas. Como que eu faria aquilo, né? E aí eu comecei a estudar e tal. Eu falei assim, vou trocar de geladeira. E comecei a orar e pensar. E aí eu no hipermercado onde eu costumo comprar, fez uma promoção. 30 parcelas daquela geladeira, sem juros nenhum, com preço à vista. E aí eu falei assim, agora é a hora. Aí aconteceu realmente aquilo que eu queria. A minha conta de luz caiu e chegou num patamar que eu queria. Então, irmãos, a gente precisa ter alguma coisa, algum planejamento. E esse texto que nós lemos, o segundo texto que fala de Gênesis, mostra que havia um grupo de homens e que estavam procurando alguma coisa, procurando um lugar, procurando uma resposta, estavam à procura de algo. Eram pessoas que não eram acomodadas, eles estão à procura, eles acharam uma planície, estavam viajando, eles acharam essa planície. E aí quando você olha assim, eles têm 2 objetivos aqui, 2 objetivos. O primeiro deles, quando eles chegam nesse lugar, edificar uma cidade forte. O segundo objetivo era fazer uma torre que chegasse até Deus. Então eles tinham lá, eles tinham um projeto
maravilhoso, um projeto bom, eles tinham uma execução inteligente, porém, eles tinham uma motivação errada. Por isso que eles não foram felizes. E eu queria falar sobre esses dois objetivos aqui nessa noite. O primeiro objetivo é o objetivo material. Repita comigo, objetivo material. Então nós temos que ter um objetivo material e o segundo objetivo, o objetivo espiritual. Os dois podem acontecer simultaneamente, né? Não quer dizer que nós temos que ter esses dois objetivos. São importantes esses dois objetivos. Se você está bem espiritualmente, sua vida vai começar a andar também materialmente. E se você está bem materialmente, também a sua vida vai andar espiritualmente. Então as coisas acontecem simultaneamente. E eu queria falar em primeiro lugar sobre esse primeiro objetivo, cidade forte. Repitam comigo, cidade forte. Então nós temos o objetivo de estabelecer, para que estabeleça uma cidade forte, nós temos que entender que nós temos que ter uma casa forte, nós temos que ter uma empresa forte, nós temos que sonhar. O que curso você vai fazer para que você alcance isso? Que faculdade você precisa fazer para alcançar esse seu objetivo? Que tipo de esforço, de sacrifício você vai fazer para que você alcance aquilo que você tem planejado? Então, em primeiro lugar, nós temos que colocar diante de Deus. Deus, eu preciso. Qual é o sacrifício que você está disposto a fazer? Para se fazer uma faculdade, precisa fazer sacrifício. Precisa cortar custos, cortar gastos. Precisa fazer alguma coisa para que você faça aquele curso que você sonha fazer. Então, em primeiro lugar, dentro dessa área de casa forte, nós estamos falando sobre o ano da família. A casa forte, em primeiro lugar, nós temos que investir nos relacionamentos. Amém? Relacionamentos são uma das coisas mais importantes que nós temos que estabelecer em nossa vida. E o primeiro relacionamento que eu queria falar aqui é o relacionamento conjugal. Quantos são casados aqui? A maioria são casados. Então o primeiro relacionamento que você tem que investir é o relacionamento no seu cônjuge. Invista no seu cônjuge. Para que você tenha um bom relacionamento, é preciso algumas vezes você ouvir mais e falar menos. Não é verdade? Você fala assim para sua esposa: ó mulher, eu vou te dar toda a oportunidade para que você fale tudo o que você quer falar para mim. Isso não vai ser fácil. Isso não vai ser fácil, porque você vai ouvir coisas do arco da velha, você vai ouvir coisas que você não queria ouvir, mas você precisa ouvir. Para um relacionamento se estabelecer bem, precisa haver esse diálogo. E às vezes nosso diálogo, nós falamos e não ouvimos o nosso cônjuge, a pessoa que está do seu lado, a pessoa que sonha junto contigo, a pessoa que caminha junto com você, a pessoa que se estabelece para que você alcance o seu objetivo de prosperidade na sua vida. Aquele que anda com você, o seu cônjuge, precisa ser ouvido. Então o que você precisa fazer? Você precisa aprender sobre isso. Saber que, por exemplo, homem e mulher são diferentes. Nós sempre falamos isso. Homem e mulher são diferentes. Mesmo que tenham os mesmos temperamentos, homem e mulher pensam diferente, eles pensam diferentes. O homem é matemático quando ele imagina uma coisa. A mulher, ela olha com os detalhes. Tanto é que às vezes a gente olha assim uma mulher dirigindo o carro, a mulher, ela tem mais dificuldade na parte de cálculo matemático, de distância. A mulher tem mais dificuldade de estacionar o carro, porque o visual dela é diferente. Mas, no entanto, ela consegue ver coisas que o homem não vê no detalhe, no caminho. Então, homem e mulher são diferentes, pensam diferentes. Às vezes o marido chega em casa, você fala: eu chego em casa, eu vou deitar no meu sofá lá para me assistir o meu jogão, lá o jogo de futebol, e a minha mulher vai estar comigo, e a mulher está lá aborrecida porque ela queria conversar com ele naquele momento. Invista no relacionamento conjugal. Aprenda tudo o que você puder fazer, tudo que você puder saber sobre o seu marido, sobre a sua esposa, tudo que você puder aprender para se estabelecer essa casa forte, para que você possa dar o melhor no seu relacionamento conjugal. Quantos relacionamentos aí estão atritados, abalados, machucados, por falta disso, dessa sensibilidade de coisas que você sabe, que você precisa ouvir constantemente, que você precisa aprender. Participe de retiros, compre literatura sobre o assunto, invista nesse relacionamento. Vá para algum retiro, saia algumas vezes só vocês dois. Aprenda sobre o relacionamento a dois. Às vezes as reclamações maiores, as mulheres dos homens, mas também os homens também reclamam das mulheres, que as mulheres,
elas às vezes exigem demais, e às vezes querem que o marido seja o ajudador dela, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a mulher é a ajudadora do marido. E quando entra nessa área, tem algumas mulheres que ficam assim mexendo no banco, assim, pastor, que negócio que é esse e tal. Sabe, irmãos, quando a Bíblia fala sobre submissão, não quer dizer que você, esposa, não tenha missão na sua vida. A sua missão é estar junto com o seu marido. Ainda que você tenha uma profissão bem-sucedida, você tem que entender que Deus colocou ele para ser o cabeça, e a decisão final cabe a ele. Que se não tiver dessa maneira ajustada, alguma coisa não vai funcionar direito no final. E vocês não vão alcançar os objetivos por isso. Amém? Conheça um ao outro, aprenda um sobre o outro. Respeite os limites um do outro. Em nome de Jesus. Segundo lugar, o segundo relacionamento que você deve se investir, é invista nos filhos. Filhos precisam ser ouvidos. Amém? Mas pastor, eu chego cansado, arrebentado, não quero mais saber de nada, de ouvir nada, eu quero é dormir. E aí você tem aquele teu filhinho lá, que está 100 por hora. Parece que ele engoliu uma bateria de 220. E ele está com a energia toda para brincar com você. Aproveite. O tempo que eles são pequenos passa muito rápido. Passa muito rápido. Aprenda a investir na vida dos seus filhos. Amizade com eles. Eles um dia vão escolher o caminho deles. Cada um deles é diferente um do outro. E você olha assim, pastor, saiu do mesmo pai, saiu da mesma mãe. Como são tão diferentes dessa maneira? O que aconteceu? Uma vez eu lembro de um casal que ele era um rapaz, era assim, de origem espanhola, moreno, né? E a mulher era baiana, também uma mulher morena. E o primeiro filho dele nasceu loiro, de olhos azuis, aquele que tem a sobrancelha loira, né? Que os cílios também é loiro, que o menino tinha um olho bem azul. Ele falou assim, olha Joel, se eu não conhecesse o meu bisavô, eu ia dizer que minha mulher pulou a cerca. Que às vezes a genética nos dá um nó, porque você estabelece na genética uma linhagem que veio lá, os caracteres do seu bisavô, veio nascer na vida do seu filho. Então os filhos são diferentes. E às vezes você quer que o seu filho siga aquela sua profissão, que ele faça igual a você, mas ele não quer saber nada, e não quer nada a ver com aquilo que você sonhou para ele. Ele não se sente capaz daquilo, ele quer tomar uma outra direção. Meu pai era militar, foi militar durante toda a sua vida, aposentou como militar, e o sonho dele, ele tinha 3 filhos homens, que um dos filhos fosse militar, nenhum deles quis. E quando chegou na minha vez, como eu tinha assim, um porte mais atlético, gostava muito de física, assim, ele pensou assim, esse vai ser. E eu não queria saber nem de servir o exército. Quando eu fui fazer o meu alistamento militar, eu não usava muito óculos, eu só usava um óculos que era 0,0 alguma coisa, né, de medida lá. Eu peguei o óculos, tirei a foto com o óculos, fiz questão de tirar a foto. Não precisa tirar a foto, não, mas eu quero. Aí quando chegou lá no dia do exame médico, o médico militar lá olhou assim para a fotografia, olhou para mim, perguntou, você usa o óculos o dia todo? Uso, dispensado. Eu saí tudo feliz para contar para o meu pai. E tinha outro na fila que tinha um óculos daqueles fundos de garrafa. O cara mandou ele olhar, ler lá longe, ler aqui perto, ler tudo. Minha estratégia deu certo. Tirei a foto, fiz isso, fiz aquilo. Então, filhos são diferentes. Filhos são diferentes, nós temos que investir. Invista neles. Às vezes os pais até atrapalham. Quando começou o projeto Revolution aqui, a minha filha Hannah, acho que tinha 11 anos, 10 anos. Então a gente era lá da Areia Branca, começou a vir aquela galerinha, tudo a mesma idade, galerinha de 11, 12 anos para vir para o Revolution. E aí eu comecei a trazê-los, e trazia ela aqui, às vezes vinha as amigas dela no carro. Depois nós fomos para Vila Melo, continuei trazendo. Aí eu lembro de um dia que estava chovendo muito, um dos pais falou assim, pastor, hoje está chovendo, não precisa levar eles não. Pais atrapalham às vezes. Você quer que os teus filhos tenham amigos no mundo? Ou quer que os teus filhos estejam enturmados na igreja, junto com o povo de Deus, louvando a Deus? E hoje, para a glória de Deus, que aquela galerinha que começou no Revolution, hoje são todos jovens que estão espalhados aqui na igreja. Glória a Deus por isso, por certos investimentos. Invista nos seus filhos. Invista porque eles têm uma amizade na igreja. Mostra para eles o quanto é importante estarem no culto, estarem juntos. Amém, queridos? É um excelente investimento. Terceiro investimento, invista na tua profissão. Invista na sua profissão. Hoje, irmãos,
as empresas não basta você ter um curso bom. Você precisa falar mais do que uma língua. Você precisa falar pelo menos mais 2 línguas aí. Eu lembro de uma empresa aí que o patrão da empresa chegou assim, era multinacional, e falou assim para os seus funcionários, falou assim, olha, se vocês querem progredir daqui para frente, vão aprender mandarim, porque nós estamos transferindo quase todo mundo para a China lá. Essa é a língua, é o gigante do momento. Então, irmãos, não basta isso, você tem que aprender, você tem que continuar. Continua na sua profissão, se você quer continuar, você precisa reciclar, você precisa correr atrás, você precisa melhorar o seu padrão, e aprender aquilo que você gosta de fazer, entender a profissão que você está fazendo. Hoje já existe uma grande crise de identidade, que as pessoas não sabem o que vão fazer da vida. Os jovens não sabem o que vão fazer no futuro. Aprenda tudo, vai atrás, corre atrás, eu quero saber isso. Hoje existem excelentes veículos de comunicação que nos ensinam. Amém, queridos? Aprenda. Você pode ficar parado no tempo, você pode ficar esquecido. Se você quer prosperidade de Deus na tua vida, lembra, é Ele que te dá força, Ele vai te dar força, mas você vai seguir em frente. Quem vai fazer é você. Quem precisa lutar é você. Ah, mas eu quero trabalhar na obra de Deus. Irmão, se você for bem capacitado na tua empresa, você vai dar muito fruto lá. E onde você for plantado, você vai dar fruto. Quanta gente, irmãos, que hoje está no exterior, está sendo um missionário transcultural, porque foi a empresa que mandou ele para lá. Alguns países que não dá para você entrar como um missionário, mas dá para você entrar como um profissional liberal. Invista nisso, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aprenda isso. Ah, mas eu já tenho o cabelo branco. Meu irmão, nunca pare de aprender. Nunca pare de aprimorar a sua vida, de melhorar a sua vida. 4º lugar, invista na sua saúde. Amém? Olha, crente não bebe, crente não fuma, mas crente come muita porcaria. Uma das coisas erradas que a gente faz, irmãos, depois do culto, vamos comer uma pizza. Outro dia uma irmã estava falando ali, agora depois do culto nós vamos comer uma costela. Aí amanhã você está assim, oh, tem que tomar um sol de fruta aí, porque o negócio está mal. Sabe, irmãos, nós temos que entender a nossa saúde, nós precisamos investir na nossa saúde, na nossa qualidade de vida. Praticar um esporte não é pecado. Amém? No passado se falava isso, o quê? Você vai jogar um futebol? Futebol é do diabo. Quantas bobagens a gente já ouviu no passado? Eu sou do tempo, irmãos, quando eu era garoto, crente, e não entrava, irmãos, não entrava uma guitarra dentro da igreja. As pessoas eram retrógradas. Uma bateria, a primeira bateria que entrou na igreja, irmãos, cada vez que o rapaz tocava a bateria, era um rapaz assim forte, gordinho, né? Quando ele tocava a bateria, dava uma batida no prato, o diácono já se levantava de olho feio para ele. Então, irmãos, algumas coisas demoraram para que a gente pudesse chegar no nosso meio. Então, pratique esporte, faça uma atividade física, caminhe, faça uma caminhada pela manhã. 30 minutos de caminhada já vai te restaurar um pouco da sua saúde. Caminhe, faça exercícios. Não deixa para fazer isso quando você estiver com seus cabelos brancos, não. Faça enquanto você pode. Quando você pode exercitar, exercite o teu corpo. Põe o teu corpo para funcionar. Algumas doenças vêm por falta de atividade física. Alguns problemas na junta tudo e joga fora, né? A gente fala por aí. Tem alguns problemas de juntas, por quê? Porque você não faz alongamentos, faça exercício, cuide da sua saúde. Se possível, se tiver condições, pague um plano de saúde para você. Em nome de Jesus. 4º lugar, nós falamos da motivação errada. A motivação errada daquele povo está aqui no verso 4, quando diz assim: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Sabe, irmãos, qual é a motivação errada que às vezes tem na nossa vida? É quando você fala assim: eu vou vencer para provar para o meu pai que ele falou que eu sou um imprestável, que eu não valho nada. Eu vou provar para ele que eu sou mais eu. Isso está errado. Vou provar para minha sogra, vou provar para fulano de tal, vou provar para não sei o quê. Você não tem que provar nada. Tudo que você faz, a tua motivação deve ser essa: para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Aleluia. Então, irmãos, aprenda isso.
quando você engrandece o nome de Jesus, Ele vai engrandecer o seu nome. Queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor. Amém? A tua vida deve ser a tua motivação. Onde Deus me colocar, ali eu vou plantar, ali eu vou dar certo, ali eu vou prosperar, porque Deus está comigo, e Ele vai me dar forças para me prosperar ali, em nome de Jesus. Não tem terra árida, onde Deus não possa te abençoar, meu irmão, creia nisso. Lá em Salmo diz assim, você vai para um lugar árido, faz dele um manancial, onde tiver árido, vai se tornar um manancial, porque você está ali, você é servo de Deus. Amém, queridos? Você crê nisso? Deus está com você, e se Deus está com você, você é fiel a Ele, e você vai prosperar naquele lugar, em nome de Jesus Cristo. Ah, mas ali tem os pés de bode, ali tem não sei o quê, ali tem um feiticeiro. Meu irmão, você é luz, a luz prevalece contra as trevas. Se você não está prosperando, é porque você não está usando a força de Deus que está na tua vida. A força de Deus, com a força de Deus você vai vencer todos os obstáculos, em nome de Jesus. Você tem que lutar, você tem que fazer a tua parte. Nós queremos às vezes que Deus faça a parte que é nossa. Deus, trabalha aí e tal, né? E eu coloquei Deus na parede. Meu irmão, para com isso, para com essas besteiras. Faz a tua parte. Deus vai fazer você prosperar, a tua vida vai andar, a tua motivação deve ser, para a glória de Deus, eu vou prosperar nesse lugar, porque aqui eu sou luz, ali eu vou pregar a palavra. Em nome de Jesus. Ali eu vou vencer, porque Deus está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Em sexto lugar, no verso 6, irmãos. E o Senhor disse, olha só quem está dizendo aqui. Quem que disse? Foi Deus, foi o Senhor quem disse. Olha só o que Deus disse. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Então, em sexto lugar, a unidade. Você quer ter uma casa forte? Você quer ter uma empresa forte? Seja unido. Ande em unidade. Ande em unidade. Ah, mas a coisa está preta. Meu irmão, para com isso. Você está profetizando. Vai dar certo em nome de Jesus. Vamos andar em unidade. Vamos orar juntos. Vamos fazer juntos. Às vezes tem empresa que tem 2 sócios só. Cada um quer andar para um lado. Não dá certo. Tem que haver unidade. Uma casa para andar junto, para estar unida, precisa haver unidade. Eu sempre lembro uma vez de um exemplo de um pastor. Esse pastor foi visitar um hospício. E quando ele entrou no hospício, ele ficou com os olhos arregalados. Acho que o cabelo dele levantou-se. Ficou arrepiado. Ele viu todos os doentes psiquiátricos soltos. Todos soltos, andando para lá e para cá. Aí ele ficou assim, andando meio que assim, meio com medo. E entrou na salinha lá do camarada, abriu a porta, entrou lá para dentro, cheio de medo. O senhor é maluco? Como é que o senhor deixa esses loucos soltos aí? Esses loucos aí vão se unir, vão quebrar isso aqui tudo. Aí aquele médico falou assim para ele, olha pastor, o senhor pode entender de ovelha, mas de louco entendo eu. E se eles são loucos é porque eles não são unidos. E daí surgiu a ideia, casa desunida é uma casa de louco. Sabe que a tua casa é uma casa de louco? Que ninguém se une, ninguém tem direção nenhuma, ninguém objetiva nada. Que às vezes, irmãos, a gente tem que fazer assim, nós vamos comprar uma casa nova. Só que nós precisamos melhorar, diminuir as nossas despesas aqui. Nós precisamos cortar os gastos dos nossos cartões de crédito. Nós precisamos cortar o gasto, fazer uma planilha de despesa aqui. Nós precisamos resolver, porque nós vamos fazer uma despesa agora nova. Então nós precisamos de ajuda. Então reúne a casa, reúne todos, vamos fazer isso aqui para um bem comum. Aí você chega em casa, está todas as luzes acesas. Aí você chega em casa, está a torneira aberta lá. Alguém está 2 horas no chuveiro, cantarolando lá. Cantando todos os louvores do repertório Peniel. Cantando no chuveiro. Nós precisamos se reunir. E estar unidos, reunidos, unidos no mesmo propósito. Sem unidade não vai vencer. E olha só, irmãos, quando a gente olha para esse texto, é um texto que Deus fica admirado. Deus fica admirado. Imagine se Deus olhasse para a sua casa e ficasse admirado com a unidade que está dentro dela. Essa unidade estava errada, a motivação estava errada. Mas se tivesse certa, irmãos, não tem demônio, não tem ninguém que impede o crescimento de uma unidade. Jesus, ele afirma uma coisa muito forte, irmãos.
na sua oração sacerdotal, quando ele diz assim: Pai, faz-nos um. E ele fala assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele está falando o quê? Ele não está falando para pregar a palavra. Ele está falando que a unidade vai fazer com que as pessoas creiam que Jesus foi enviado por Deus. Apenas a unidade. Eu posso dizer para você: olha, lá no teu prédio tem vizinhos que estão olhando para você e estão vendo se você é unido com a sua esposa, com a sua família. Ou de repente a sua casa é uma casa de doido, lá que todo mundo grita um com todo mundo, que ninguém respeita ninguém, que fazem o que querem, que não tem horário para entrar, não tem regras na sua casa. Estabeleça regras. Estabeleça algumas coisas que você quer. Estabeleça unidade. Lute por essa unidade. Nós vamos estar unidos. Se nós queremos ter uma casa forte, se nós queremos ser prósperos, se nós queremos estabelecer uma empresa forte, nós precisamos nos unir. Vamos nos unir, vamos estar juntos, vamos fechar as brechas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, e o texto fala que Deus foi lá e confundiu a linguagem. Sabe, irmãos, nós olhamos para esse aspecto, Deus teve que fazer alguma coisa para impedir aquilo ali, aquela motivação errada. Agora eu queria falar sobre o segundo objetivo. O segundo objetivo é o objetivo espiritual. Repita comigo: espiritual. Quando nós olhamos para esse objetivo espiritual, era chegar até o céu. Era esse o objetivo que eles queriam, chegar até Deus. Mas não era a maneira correta que eles estavam usando. E nós queremos entender qual é a porcentagem de Deus na tua vida. Qual é a porcentagem que Deus ocupa na sua vida e na sua casa. O que você está fazendo para que você seja cheio de Deus? A Bíblia fala sobre o seguinte, de um momento tão diferente desse dia que se confundiu as línguas. Foi no momento lá em Atos capítulo 2, em que as pessoas começaram a falar em outras línguas. Mas quando Deus derrama esse mover, era para mudar toda aquela história, toda aquela trajetória de Babel. Agora está sendo mudada agora, porque agora estão falando línguas estranhas. E essas línguas estranhas estão trazendo unidade, está trazendo transformação, está trazendo avivamento. Deus quer avivar a sua vida. Deus quer avivar o seu coração. Qual é a porcentagem que Deus ocupa na sua vida? Está faltando avivamento na tua vida? Abra comigo, irmãos. Lucas capítulo 9, versos 52 ao 56, diz assim: E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Sabe, irmãos, o que está falando aqui? Está falando de João. Falou de João e Tiago, os filhos de Zebedeu, que eram homens, que eram discípulos de Cristo. Eles estavam com tanta ira no coração, que eles queriam que descesse fogo do céu contra os samaritanos, porque eles não queriam, porque os samaritanos não receberam Jesus como deveriam ter recebido. No entanto, abra agora, em 1 João capítulo 4, versos 7 a 8. 1 João capítulo 4, verso 7 e verso 8. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O mesmo apóstolo que estava pedindo para descer fogo do céu para matar aquelas pessoas, agora foi transformado. O que aconteceu desse tempo para um outro? A mesma pessoa, ele foi cheio do Espírito Santo. Sabe qual é o objetivo espiritual nosso, irmãos? Se você quer a bênção de Deus sobre a tua vida, quer ver a prosperidade de Deus, você precisa também ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio de Deus. Você precisa ser capacitado de uma forma diferente. Você precisa estar cheio desse amor maravilhoso de Deus. Porque assim é que Deus vai te abençoar. Aprenda de Deus. Qual é o tempo que você gasta? Investe em oração. Qual é o tempo que você passa orando? Pastor, eu não tenho tempo. Meu irmão, a Bíblia fala assim: orando em todo o tempo,
com toda oração e súplica. Depois fala assim, orai sem cessar, para que você seja cheio de Deus. Não tem outra forma, se não for através da oração. É você estar andando na rua, vai falando com Deus. Onde você estiver, fala com Deus. Está dirigindo o carro, aproveita, vai falando com Deus. Quanto crente que anda por aí, está dirigindo o carro e está xingando os outros lá. Oh, seu barbeiro, seu não sei o quê. E fora os palavrões, às vezes, que eles falam. Em vez de você, fecha o vidro e se concentre em Deus e começa a dirigir. Presta atenção nos espelhos, na estrada, onde você está. Mas vai falando com Deus. Senhor, obrigado. Senhor, abençoa. Aí passa, dá uma fechada. Abençoe-se também, Senhor. Tem misericórdia dele. Vai orando, vai falando com Deus. Tenha comunhão com Deus, meu irmão. Quanto tempo que você tem dado para Deus, para ser cheio de Deus, para ser cheio, transbordante da graça poderosa de Deus. É preciso andar com Ele. Amém? Quanto tempo você passa na presença de Deus durante o seu dia? O teu melhor da tua força você dá para Deus ou você dá para a tua vida secular? Porque eu entendo, irmãos, que não existe vida secular e vida espiritual. Tudo é uma coisa só. Onde Deus te plantou, ali você vai ser luz, ali você vai transbordar de Deus. Ali você vai dar fruto, em nome de Jesus. Então pense nisso, pense o quanto que você tem investido. Está faltando avivamento na minha vida, Senhor. Senhor, enche-me de Ti. Eu quero ser cheio da Tua presença. Eu lembro uma vez, irmãos, que quando eu trabalhava secularmente, eu comecei a adquirir hábito de orar 2, 3 horas por dia. E comecei a falar assim, Senhor, eu preciso aproveitar meu tempo. O tempo, nós precisamos, a Bíblia fala assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu quero remir meu tempo, apresentar minha vida diante de Deus. Eu trabalhava na Vila Matias, na empresa onde eu trabalhava. Eu trabalhei 14 anos nessa empresa. E eu falava assim, quando eu tirei carta de motorista, o patrão falava assim, Joel, vai lá no centro da cidade de carro atender tal pessoa. Eu falei assim, não, eu não quero de carro. É perto, a pé até onde eu queria ir, era mais ou menos uns 20 minutos. Às vezes de carro eu levava menos, mas às vezes eu tinha que procurar um lugar para estacionar. Então eu pensei assim, vou andando a pé, que assim eu vou orando mais. Eu pegava minha malinha, irmãos, às vezes às 8 e pouco da manhã, eu andava pela rua Brás Cubas, ali em Santos, e era deserto, não tinha uma viva alma, 8 e pouco da manhã. Eu passava com a minha malinha, às vezes eu me empolgava, eu começava a falar em línguas, né? Andando pela rua e falando em línguas, pipi, falando em línguas e tal, né? E aí, daqui a pouco eu me empolgava, começava a falar alto na rua, e aí ecoava naqueles prédios, naquelas escolas ali. Aí um dia eu estava perto da rua 7 de setembro, cruzamento assim da rua, quando estava andando ali, eu falando em línguas bem alto, aparece uma senhora da rua ali, cruzou a minha frente e virou assim. Aí eu fiquei até meio envergonhado, acho que deve ter ficado vermelho, que nem um pimentão. Aí eu peguei minha malinha e continuei andando. Aí eu peguei e me arrisquei a dar uma olhada para trás, para ver a mulher, né? Quando eu olhei para trás, a mulher estava assim, ó. Doidão, né? Sabe, irmãos, você vai ser apenas mais um maluco aí no meio do mundo, porque tem tanto maluco falando sozinho, dando coisa, falando besteira por aí. Você apenas vai ser mais um maluco, falando em línguas, falando com Deus, aleluia! Fale com Deus, aproveite o tempo, remindo o seu tempo, aproveitando o seu tempo cada vez melhor. Eu vou andar mais com Deus, vou falar com Deus, eu quero me expressar melhor com Deus, eu quero ser cheio de Deus. Deus vai começar a te usar, Deus vai começar a te capacitar, Deus vai começar a te dar dons, você vai começar a ver o sobrenatural de Deus, aleluia, ser cheio do Espírito Santo, você começa a ver as maravilhas de Deus. Irmãos, uma vez eu tive a oportunidade de estar num auditório que tinha, acho que cabia umas 7.000, 8.000 pessoas, estava lá no fundo, e era no começo dos anos 90, e era aquela época que começou a gente a cair de poder, né? E a gente estava naquele auditório, aquele americano que estava lá, ia pregar, e ele pregou uma palavra maravilhosa, eu fiquei assim encantado com aquela palavra daquele homem, e eu estava ali cheio de Deus, meu Deus, que coisa linda. Aí ele começou a orar, irmãos, quando ele começou a orar, ele começou assim, aquele palco, era um palco maior que esse aqui, ele levantou a mão, ele começou a andar lá da ponta do palco, levantando a mão assim. Ele levantou e começou a orar. Quando ele foi meio ali andando, irmãos, andando com a mão levantada, as pessoas iam caindo, assim que nem um dominó que encostou numa pedra e ia caindo todas. E aonde ele apontava a mão, ia caindo as pessoas. E eu fiquei assim chorando, extasiado com aquilo, de ver aquilo. Eu estava lá no fundo vendo aquilo. Meu Deus, que coisa linda. E falei assim, Vandinha, você está vendo? Cadê? Aí eu procurei a Vandinha, minha esposa, ela estava caída no chão lá. Assim, que coisa maluca, que coisa doida. Aí ela estava lá, levantada, cheia de Deus. Sabe, irmãos, você quer ver essas coisas começarem a acontecer, sobrenaturais de Deus? Quer sentir isso?
Não vai ser se você não tiver comunhão plena com Deus. Às vezes a gente vê algumas pessoas assim que estão cheias do Espírito Santo, mas é um encrenqueiro de marca maior. Aquela mulher que fala mal de todo mundo e tal, assim, estou cheia de Deus. Cheia de Deus como? A mudança, meus, quando a gente está cheio de Deus, a gente começa a ver uma mudança em nosso caráter, nossa vida íntima. Em segundo lugar, tenha um compromisso com a palavra de Deus. Tenha um compromisso com a palavra de Deus. Amém? Você tem a palavra, você tem a Bíblia aí? Eu não vou perguntar para você levantar a mão aqui, mas quantos aqui já leram a Bíblia inteira? Pelo menos uma vez. Não precisa levantar a mão não. Existe um plano, irmãos, para você ler 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia em um ano. Tem muita gente que nunca leu a Bíblia inteira. E que só lê a Bíblia quando chega na igreja. Eu penso que se você ler a Bíblia em um ano, se você tem 10 anos de conversão, você tem que ter lido pelo menos 10 vezes. Leia a Bíblia. Tenha um compromisso de leitura. Mas para com aquele negócio assim, tem muita gente que fala assim, Deus vai falar comigo hoje. Aí ele abre a Bíblia lá e aponta o dedo e lê. Irmão, sabe como é que chama isso aí? Estoicomancia. É a arte de adivinhação usando a Bíblia. A própria Bíblia condena qualquer tipo de arte de adivinhação. Isso está errado. Que você tiver que ler um capítulo inteiro. Medita naquele capítulo. Não leia, não fique fazendo isso. Um dia um cidadão foi fazer isso aí, ele chegou lá assim, Deus, fala comigo, e tal, e aquela coisa toda, e foi lá, abriu a Bíblia e apontou o dedo. E aí estava escrito lá, foi Judas e se enforcou. Está escrito na Bíblia isso, moço. Aí ele ficou assim com os olhos arregalados, Deus, o que é isso, né? Ó Senhor, confirma a tua palavra. Aí ele chegou lá, orou de novo e tal, e apontou o dedo. Vai tu e faz o mesmo. Aí, Senhor, o que é isso? O que o Senhor está querendo me falar? E aí ele pegou e fez de novo, né? Então já errou 2 vezes, agora vai errar a terceira. Se tende o fazer, faz-o depressa. São 3 versículos bíblicos, irmãos. Nós temos que ter um compromisso com a verdade, com a palavra. Conhecer a palavra, em que ninguém possa te enganar. Existem algumas seitas que estão por aí, que batem de porta em porta, que às vezes, em apenas um ano, ele já está dando nó em pingo d'água, ele já está dando nó em crente. Eles gostam de pegar crente, porque crente não estuda a Bíblia. Essas seitas que estão aí, eles gostam de visitar, sabem que você é crente, aí que eles querem bater na tua porta, porque sabem que você não entende nada, que você não aprende nada, que você não vai para estudo bíblico, que você não estuda a Bíblia. Aprenda, tenha um compromisso. Deus está aqui. Deus deixou isso aqui, sua revelação. Aqui está o Logos de Deus, a revelação de Deus. Estude isso, conheça Deus. Se você ama Deus, diz que ama Deus, aprenda com Ele, o que Ele deixou de legado para você, o que deixou escrito para você. Quanta coisa forte tem aqui, maravilhosa. Aqui, irmãos, existe mais de 8.000 promessas para a tua vida, para mim e para a tua vida, em nome de Jesus. Quer ser próspero? Se não tiver palavra, você vai saber do quê? Você vai saber de prosperidade que Deus tem para te dar, em nome de Jesus. Tenha um compromisso com oração e com jejum. Jejue, clame, busca Deus. Deus tem algo maravilhoso para dar para você. Deus tem coisas tremendas. Tem coisas que você não vai alcançar se você não jejuar. Tem áreas, irmãos, da nossa sociedade, tem áreas de comércio, que se você quer ali prosperar, você vai ter que lutar, você vai ter que jejuar, porque tem castas demoníacas que estão ali, engruvinhadas, agarradas naquilo ali, e que você vai ter que desalojar aqueles demônios, e é através do jejum e da oração que você vai vencer. Você vai fazer a sua parte, vai estudar, vai preparar, mas você vai ter que ter a noção espiritual do campo onde Deus te plantou. Jejue, ore, busque a Deus e tenha compromisso com a sua palavra, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos. Qual é a tua motivação de estar aqui nessa noite? Será que a tua motivação é a glória de Deus? Se você deseja a prosperidade do Senhor, você tem pensado nisso? Senhor, eu quero que o Senhor prospere, porque eu sei que vai haver uma revolução onde o Senhor me colocou. Eu sei que o Senhor vai engrandecer o meu nome ali. A palavra de Deus fala de Daniel. Daniel tinha um espírito de excelência. Às vezes, irmãos, a gente como cristão, a gente é um péssimo funcionário. Tem muito cristão aí que é péssimo funcionário, chega atrasado,
não dá exemplo, não dá testemunho, e aí quer prosperidade de Deus como? O primeiro ato de Deus na nossa vida é transformar o nosso caráter. Senhor, eu quero ter esse espírito de excelência para ser o melhor funcionário, para ser o melhor empresário. Se Deus te chamou para ser um político também, para ser o melhor político, para chegar em patamares onde ninguém chegou, em nome de Jesus. Se Deus te deu essa chamada profissional, se Deus quer te abençoar, quer que fazer você prosperar, você vai ter que fazer a sua parte em nome de Jesus. Fechar as brechas em nome de Jesus Cristo. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar. Se você deseja Deus, se você deseja ser esse homem e essa mulher prósperos, saia do seu lugar. Senhor, está faltando isso na minha vida. Está faltando esse projeto na minha vida. Está faltando esse anseio na minha vida. Saia do seu lugar, não tenha vergonha. Nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Hoje é a segunda semana dessa semana de prosperidade. Creia, Deus está aqui. Deus quer te abençoar. Deus quer mudar a sua sorte. Deus quer mudar a sua história. Creia no Senhor, em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. As minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
Exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Deus querido, queremos colocar diante de ti cada família aqui representada, Senhor. Deus, nós cremos que o Senhor está no controle, que o Senhor é o Deus dono do ouro e da prata. Vem, Senhor, reverte a sorte dos teus filhos, que toda a cadeia da malignidade seja quebrada agora, em nome de Jesus Cristo. Que as bênçãos dos céus possam fluir, que a força do Senhor possa impulsionar teus filhos, ó Deus, a galgar, dar passos maiores de fé e de bênçãos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Repreendemos toda maldição, repreendemos toda hoste maligna sobre as famílias aqui, Deus. Que haja unidade, que haja manifestar da sua bondade, Deus. Oh, aleluia, Deus, aleluia.